Primeira coisa que a gente vai entender. Então, eu vou voltar um pouquinho com vocês aqui para que a gente possa falar um pouquinho do cimento, tá? Do nosso tal cimento Portland, né? Então, a palavra cimento, ela é originada do latim caimento, né? Que designava na velha Roma. Então, olha aqui, olha Roma, já vamos marcando algumas palavras-chave aqui dessa aula de hoje, pessoal. Que era uma pedra natural, os rochedos, não esquadrejava. Então, a gente tem ali essa história do cimento meio que nascendo em Roma ali, este conceito, né? A origem, pessoal, do cimento, e eu nem vou falar cimento Portland agora, né? Ela tem cerca de 4.500 anos, tá? Isso é o que, nos referenciais bibliográficos, nos estudos, é que a gente tem mais ou menos uma data de referência, beleza? Fatos importantes, tá? A gente tem aí a primeira ideia, né, os primeiros conceitos no Egito Antigo, que a gente tem aí uma mistura do calcinato, ou seja, do cálcio, né, que também tem uma mistura com a gipsita. Então, a gente tem o uso desses dois materiais, que eram materiais abundantes na época. Lembra o seguinte, eu ainda tenho técnicas construtivas naturais, ou seja, eu vou sempre trabalhar ao longo da história com os materiais que eu tenho na minha região, na minha época. Então, no Egito Antigo, tinha então esse uso intensivo da gipsita, do cálcio e também, pessoal, a gente vai pegar ao longo da história o uso das cinzas vulcânicas. Olha que detalhe interessante. O uso das cinzas vulcânicas, pessoal, ele começou a ser utilizado em uma cidade italiana chamada, vem comigo, Pozzuoli. Pozzuoli. Então, era uma mistura de cálcio, gesso, cinzas vulcânicas da cidade italiana de Pozzuoli. Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra uma tal de pozzolana? Hã? Vamos lá. Hoje nós vamos de história e vamos relembrar um pouquinho aqui para vocês, né? Vou trazer 3 personagens importantes aqui na formação do cimento, tá? Vamos lá para 1756, com o inglês John Smithson. Na verdade, ele teve assim, e aí vocês vão entender que sempre ao longo da evolução dos materiais, eu vou ter engenheiros, professores, pesquisadores, construtores, sempre cada vez mais tentando melhorar algum processo, tá? Então, qual que foi a contribuição, né, do John aqui, né? Ele, na verdade, ele descobriu essa correlação de calcinação de calcário e argila. Então, a mistura de calcário e argila, isso queimado, isso dava um material resistente, um material muito resistente, né? Então, essa mistura, após o seu processo de endurecimento, pessoal, ele dava um material muito resistente para a época, tá? Ou seja, era a base que eu tinha ali, então, de começar a evoluir, né, as minhas construções. Quando eu falo na evolução da construção, ela é poder verticalizar algo e poder criar algo mais resistentes, tá? 1818. Tá? Eu vou chamar esses 3 pontos principais aqui do cimento, porque o foco nosso é concreto, mas eu tenho que chamar essa galera para o rolê. Eu preciso trazer aqui o francês Vicati. Não tem nem dúvida nenhuma, pessoal. Porque o que Vicati fez, pessoal? Nada mais, ele evoluiu nessa mistura, né, dos componentes argilosos e calcários. Então, ele tem aí, sim, o seu primeiro entendimento de melhorar muito mais essa mistura e entender que este material tem um tempo que ele endurece, que poderia mexer esse material por um bom tempo, conseguiria manter mexendo este material, ou seja, então eu conseguia, a partir do momento que eu entendo qual que é o ponto-chave que este material endurece, eu comecei a aumentar o volume desse material para fazer isso em grande escala. Não fala para ninguém não, mas Vicati é o mesmo rolê da agulha de Vicati do ensaio de laboratório, aonde eu estudo o tempo de pega do cimento. Pronto, falei, spoiler total. Sim, porque se foi o francês Vicati teve esse pulo do gato de entender quanto tempo demorava para endurecer esse material. Porque se ele tinha noção de quanto tempo ele demorava para endurecer, ele conseguiu aumentar o seu volume de produção. Mas o grande pai, o considerado aí o pai do cimento é Joseph Aspin.
Sim, pessoal. Por que que ele foi, né? Esse inglês teve essa grande sacada que aí ele era um construtor. Porque ele pegou todos esses conceitos que já vinham sendo desenvolvidos, pessoal, e ele resolveu queimar e se transformar num pó. Por quê? Eu tinha a mistura de calcário e argila, mas aquela coisa muito grossa, de difícil, era difícil de mexer, você não tinha um padrão, você não tinha uma granulometria, né? Então, esse construtor, né, o Joseph Aspin, o que ele faz? Ele queima esse material, transformando isso num pó, e remistura isso. Mano, a hora que ele mistura este pó tem o mesmo endurecimento com a mesma resistência. Ou seja, ele pegou o Vicarte, ele pegou o John, ao longo de toda essa história, aí eu já estou falando em 1824, então esse material ele vem sendo desenvolvido, mas a grande sacada que é queimar argila, calcário, transformar num pó, misturar na água, esse pó endurecer, foi do Aspen. O que ele fez? Ligeiro pra caramba, foi lá e patenteou. Por que deu a patente nisso? Porque ele usou técnicas rudimentares e criou uma nova técnica, que é o processo de queima, transformando num pó cinza. Um pó cinza que lembrava muito as cores da ilha britânica de Portland. Como que ele patenteou? Ele, então, batiza o nosso CP. Ele batiza o nosso cimento Portland, homenageando, então, assim, a cor cinza das Ilhas Britânicas.